A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 18. Era o noticiário da noite. Bill Beutel, que tinha começado sua carreira no jornalismo quando o assassinato do arquiduque Ferdinando era a principal manchete do dia, estava empinado atrás da bancada do telejornal. Sua face era uma teia de rugas, irradiando-se da área ao redor dos olhos e dos cantos da boca. As feições tinham se imobilizado numa expressão de pesar. O olhar que dizia que havia mais notícias ruins sobre o Oriente Médio, ou que um ônibus escolar tinha saído da rodovia e rolado numa ribanceira, matando todos os passageiros. Ou um tornado no sul tinha engolido um monte de trailers e vomitado uma mistura de tábuas de passar, estilhaços de persianas e corpos humanos. Que não há sobreviventes. Traremos mais notícias à medida que a situação se esclarecer, dizia Beutel. Ele virou ligeiramente a cabeça e, por um momento, o reflexo da tela azul do teleprompter flutuou nas lentes dos óculos bifocais. No final desta tarde, o xerife do condado de Dutchess confirmou que Judas Coyne, o popular vocalista do Martelo de Judas, aparentemente matou com um tiro sua namorada, Mary Beth Stacy Kimball, antes de virar a arma para si mesma e tirar a própria vida. A reportagem cortava para a imagem da casa de fazenda de Jude, desenhada contra um céu de um branco encardido, sem feições. As viaturas da polícia tinham estacionado ao acaso na estradinha de acesso e havia uma ambulância parada de ré, quase na porta do escritório de Danny. Beutel continuava a falar em off. A polícia está começando a juntar as peças para entender como foram os últimos dias de Coyne. Mas declarações daqueles que o conhecem sugerem que ele andava agitado e preocupado com sua saúde mental. A gravação pulava para um plano dos cachorros no canil. Estavam caídos de lado num gramado curto. Nenhum dos dois se mexiam. As pernas se projetavam do corpo, duras e esticadas. Estavam mortos. Jude se contraiu diante daquele quadro. Não era uma imagem agradável de se ver. Quis olhar para o lado, mas, ao que parecia, não conseguia desgrudar o olho da TV. Os detetives também acreditam que Coyne teve alguma participação na morte de seu assistente, Daniel Oughton, de 30 anos, encontrado em sua casa de Woodstock no início da manhã de hoje, aparentemente um suicídio. Corte para 2 paramédicos, um em cada ponta de um saco plástico azul para corpos. A garganta de Georgia produzia um ruído baixo de desagrado ao ver um dos paramédicos subir de costas na ambulância, erguendo sua ponta do saco. Beutel começou a falar da carreira de Jude e cortaram para uma sequência de arquivos de um show em Houston, um clipe de 6 anos atrás. Jude usava uma calça jeans preta e botas pretas com biqueiras metálicas. Estava sem camisa, o torso brilhando de suor, o pelo de urso encharcado no peito, a barriga subindo e descendo ritmadamente. Um mar de 100.000 pessoas seminuas ondulava abaixo dele, uma enchente de punhos erguidos acompanhando a maré de humanidade abaixo. Dizzy já estava morrendo então, embora na época quase ninguém além de Jude soubesse disso. Dizzy, com sua dependência de heroína e sua AIDS. Tocavam um de costas para o outro. A juba loura de Dizzy cobrindo a cara dele, o vento soprando-a para a frente da boca. Foi o último ano em que o grupo tocou junto. Dizzy morreu depois de Jerome e então estava acabado. Na sequência de arquivo, eles estavam tocando a canção título do último álbum do grupo, Ponha-se no Seu Lugar, o último sucesso, a última canção realmente boa que Jude havia escrito. E ao som daquela bateria, um furioso canhoneio, ele se libertara de todo e qualquer domínio que a televisão pudesse ter assumido sobre ele. Aquilo fora real. Houston havia acontecido. Aquele dia realmente havia acontecido. A louca, devoradora agitação da multidão. A louca, devoradora agitação da música em torno dele. Era real. Tinha acontecido e todo o resto era... bobagem,
disse Judy, e seu polegar tocou o botão de desligar. A televisão apagou com um estalo. Não é verdade, disse Georgia, a voz um pouco mais que um sussurro. Não é verdade, certo? Você acha... Será que isso vai acontecer conosco? Não, disse Judy. E a televisão voltou a estalar. Bilby e o Theo sentado novamente atrás da bancada do telejornal, segurando um maço de papéis, os ombros bem retos para a câmera. Sim, disse Bill. Vocês dois vão morrer. O morto ganha do vivo. Você vai pegar a arma e ela vai tentar escapar. Mas você vai agarrá-la e vai... Judy tornou a tocar no botão para desligar e atirou o controle remoto na televisão. Depois encostou o pé na tela, esticou a perna e empurrou a TV com força para o fundo da estante. Ela bateu na parede e alguma coisa faiscou. Uma luz branca que brotou como um flash de fotografia. A TV saiu de vista ao mergulhar atrás da estante. Bateu no chão com um ruído de plástico se esmigalhando e um chiado curto, elétrico, que durou um instante e acabou. Outro dia assim, e não sobraria nada na casa. Judy se virou e o fantasma de Craddock estava atrás da poltrona de Georgia. Chegara por trás e colocara a cabeça dele entre as suas mãos. Riscos pretos dançavam, cintilavam diante das órbitas do velho. Georgia não tentou se mexer ou olhar para o lado. Ficou quieta como alguém que se defronta com uma cobra venenosa. Até mesmo respirar e ser atacada. Você não veio por causa dela, disse Judy. Enquanto falava, ia avançando para a esquerda, circundando um lado do estúdio e alcançando a porta do corredor. Não é ela que você quer. No momento, as mãos de Craddock estavam embalando suavemente a cabeça de Georgia. No instante seguinte, seu braço direito tinha se erguido e estava apontando para a frente numa saudação. Say hell. Em torno do homem morto, o tempo tinha um jeito de pular, como um DVD arranhado, a imagem gaguejando erraticamente, de vez em quando, sem quaisquer transições entre um momento e outro. Agora a corrente de ouro caía na mão direita estendida. A lâmina, na forma de meia-lua, tinha um brilho muito forte na ponta. Sua borda estava ligeiramente iridescente, como um arco-íris numa mancha de óleo na água. Hora de dar uma volta, Judy. Vá embora, disse Judy. Se quer que eu vá, só tem de prestar atenção na minha voz. Tem de prestar bastante atenção. Tem de ser como um rádio transmissor da minha voz. Após o anoitecer, é bom ter um rádio. Se quer que isto acabe, tem de prestar o máximo de atenção que você puder. Tem de querer que isto acabe com todo o seu coração. Não quer que acabe? Judy contraiu o queixo, cerrou os dentes. Não ia responder. Sentia de alguma forma que seria um erro dar qualquer resposta. Mas se espantou quando se viu acenando devagar com a cabeça. Não quer ouvir com atenção? Sei que quer. Eu sei. Escute. Você pode desligar o mundo interior e só escutar a minha voz. Por que você está ouvindo com muita atenção? E Judy continuou assentindo, abanando devagar a cabeça para cima e para baixo, enquanto ao seu redor todos os outros sons do estúdio iam sumindo. Judy, na realidade, só tomou consciência desses ruídos quando eles desapareceram. O ronco baixo da caminhonete em marcha lenta ao lado de fora, o gemido fino da respiração de Georgia passando pela garganta, acompanhado pelas arfadas ásperas de sua própria respiração. Os ouvidos dele ressoaram ante a repentina e completa ausência de som, como se os tímpanos tivessem ficado entorpecidos por uma explosão ensurdecedora. A lâmina balançava em pequenos arcos, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Judy tinha medo de encará-la e fez força para desviar o olhar. Não preciso olhar para isto, Craddock lhe disse. Estou morto. Não preciso de um pêndulo para penetrar em sua mente. Já estou lá. E mesmo assim, Judy percebia que seu olhar deslizava de volta para o pêndulo. Não dava para resistir. Georgia, disse Judy,
ou tentou dizer. Sentiu a palavra nos lábios, na boca, na forma de sua respiração, mas não escutou sua voz. Não escutou nada naquele silêncio terrível e envolvente. Jamais ouvira um barulho mais alto do que aquele silêncio. Não vou matá-la. Não, senhor, disse o morto. O tom da voz dele jamais variava. Era paciente, um zumbido baixo, ressoante, compreensivo, que trazia à mente o ruído de abelhas na colmeia. Você vai, você quer. Jude abriu a boca para dizer que ele estava completamente enganado. Sim, foi o que acabou dizendo. Ou presumiu que disse. Era mais como um pensamento em voz alta. Craddock disse bom garoto. George estava começando a chorar, embora fosse visível o esforço que fazia para se manter imóvel, para não tremer. Jude não podia ouvi-la. A lâmina de Craddock chicoteava de um lado para o outro, varrendo o ar. Não quero machucá-la. Não me faça machucá-la, pensou Jude. Não vai ser como você quer. Pegue a pistola, está ouvindo? Faça isso agora. Jude começou a se mover. Sentiu-se sutilmente desconectado do corpo. Uma testemunha, não um participante da cena que parecia se desenrolar por conta própria. Ele não tinha controle de suas ações. Estava com a cabeça vazia demais para temer o que estava prestes a fazer. Só sabia que precisava fazer aquilo, se quisesse despertar. Mas, antes que ele alcançasse a pistola, George estava fora da poltrona, disparando para a porta. Jude não fazia a menor ideia de que ela pudesse se mover. Achava que Craddock a estava prendendo ali de alguma forma. Mas fora apenas o medo que a segurara, e ela já estava quase passando por ele. Faça ela parar, disse a única voz que estava no mundo. E, quando Georgia se lançou para ultrapassá-lo, Jude se viu pegando seu cabelo com o punho e puxando com força a cabeça dela para trás. Georgia foi arrancada do chão. Jude girou e a atirou-a para baixo. A mobília pulou quando ela se chocou contra o piso. Uma pilha de CDs numa mesa escorregou e se espatifou no chão sem produzir nenhum som. O pé de Jude encontrou o estômago dela. Um chute violento. E Georgia se contraiu em posição fetal. Um instante depois, Jude não sabia mais por que tinha feito aquilo. É isso aí, disse o morto. Isso desorientou Jude. O modo como a voz do morto saiu do silêncio e o alcançou. Palavras que tinham uma presença quase física. Abelhas zumbindo e caçando umas às outras no interior de sua cabeça. Sua cabeça era a colmeia onde elas entravam ou saíam voando. E sem elas havia um deserto coberto de cera e favos de mel. Sua cabeça estava leve demais, oca demais, e ele ia enlouquecer se não recuperasse seus próprios pensamentos, sua própria voz. O homem morto estava dizendo agora: você precisa mostrar a essa puta. Se não se importa que eu fale assim. Agora pegue a pistola. Rápido. Jude se virou para pegá-la, movendo-se rapidamente agora. Avançou pelo chão, para a escrivaninha, com a arma a seus pés, apoiando-se no joelho para alcançá-la. Ele só ouviu os cachorros quando estava estendendo a mão para a pistola. Um latido alto, cortante, depois do outro. Sua atenção desviou-se para aquele som como a manga de uma camisa prendendo num prego saliente. Aquilo o chocou. Ouvir algo além da voz de Craddock naquele silêncio sem fundo. A janela atrás da escrivaninha continuava ligeiramente aberta, como ele a deixara. Outro latido, estridente, furioso, e outro. Agnus, depois bom. Vamos agora, rapaz. Vamos fazer. O olhar de Jude relanceou rapidamente para a pequena cesta de lixo ao lado da escrivaninha e para os pedaços de disco de platina enfiados dentro dela. Um feixe de lâminas cromadas apontando bem para cima. Agora os dois cães latiam em uníssono, um rasgo no tecido do silêncio. O barulho naturalmente fazia recordar o cheiro deles, o odor de pelo úmido de cachorro, o quente cheiro animal da respiração deles.
Judy pôde ver seu rosto refletido num daqueles cacos prateados, o que lhe causou um choque. Incrível seu olhar rígido e fixo, de desespero, de horror. Logo depois, mesclada ao incessante ganhe dos cachorros, Judy teve um pensamento que sem dúvida era dele mesmo e que vinha de fato com sua voz. O único poder que ele tem sobre qualquer um de vocês é o poder que vocês lhe dão. No momento seguinte, Judy deixou a pistola de lado e pôs a mão na cesta de papel. Apoiou o lado macio da palma esquerda na ponta do arpão de prata de aparência mais comprida e afiada e deu uma estocada, jogando todo o seu peso sobre ele. A lâmina mergulhou na carne e Judy sentiu uma dor dilacerante cruzar sua mão e penetrar no pulso. Gritou e seus olhos ficaram borrados, ardidos de lágrimas. Ele instantaneamente livrou sua palma da lâmina. Depois bateu a mão direita contra a esquerda. O sangue jorrou entre as duas. Que porra você está fazendo com você mesmo, garoto? Perguntou o fantasma de Craddock. Mas Judy não estava mais ouvindo. Não podia prestar atenção por causa da sensação em sua mão. A sensação de ter sido profundamente cortado, quase até o osso. Não acabei com você, disse Craddock, mas já tinha acabado. Ele é que não sabia disso. A mente de Judy procurou o latido dos cachorros como um homem se afogando agarra uma boia salva-vidas. O barulho foi encontrado e Judy se aferrou a ele. Ficou de pé e começou a se mover. Ia até os cachorros. A vida dele e a de Georgia dependia disso. Era uma ideia sem qualquer sentido racional. Mas Judy não se importava com o que era racional, só com o que era verdade. A dor era uma fita vermelha que ele conservava entre as mãos para se afastar da voz do homem morto e voltar aos seus próprios pensamentos. Tinha uma grande tolerância à dor, sempre tivera, e em alguns momentos de sua vida chegara a procurá-la voluntariamente. Havia uma dor no interior do pulso, na junta, um sinal de como o ferimento fora profundo, e uma parte dele apreciava essa dor, se maravilhava com ela. Judy reparou em seu reflexo na janela quando se levantou. Estava sorrindo por entre os fios de peços da barba. Uma visão ainda pior que a expressão de terror que observara um momento atrás em seu próprio rosto. Volte aqui, disse Craddock, e Judy diminuiu um instante a marcha. Logo, no entanto, encontrou seu passo e continuou. Atirou um olhar para George ao passar por ela. Não podia se arriscar a virar para trás e ver o que Craddock estava fazendo. George estava enroscada no chão, os braços em volta do estômago e o cabelo no rosto. Ela o olhou de relance sob a franja. Suas faces estavam molhadas de suor. As pálpebras se agitavam. Os olhos embaixo dela suplicavam, questionavam e nevoavam-se de dor. Ele desejou que houvesse tempo para falar que não pretendia feri-la. Gostaria de lhe dizer que não estava fugindo, não a estava abandonando, que estava levando o morto dali. Mas a dor em sua mão era muito intensa. Não conseguia arrumar as palavras em frases claras. E não sabia por quanto tempo seria capaz de pensar por si mesmo, antes que Craddock conseguisse novamente dominá-lo. Tinha de se manter concentrado no que ia acontecer em seguida, e tinha que ser rápido. Era ótimo assim. Era melhor desse jeito. Sempre conseguira seus melhores resultados sob pressão. Caminhou pelo corredor, pegou a escada e desceu-a depressa, quase depressa demais, 4 degraus de cada vez, o que era como cair. Saltou pelos últimos degraus para os ladrilhos de cerâmica vermelha da cozinha. Um tornozelo se curvou debaixo dele. Judy tropeçou num cepo de corta-carne cheio de sulcos e manchas de sangue coagulado. A ponta de um cutelo de açougueiro estava enterrado na madeira macia, e a lâmina larga, chata, brilhava no escuro como um mercúrio líquido. Judy viu os degraus da escada refletidos nela e Craddock parado neles, seus traços borrados, suas mãos erguidas sobre a cabeça, com as palmas para fora. Um pastor evangélico dando testemunho para o rebanho. Espere,
disse Craddock. Pegue a faca. Mas Judy se concentrou no latejar da palma da mão. A profunda lesão no músculo perfurado tinha o efeito de clarear sua cabeça e centrar suas ideias. O morto não conseguiria que Judy fizesse o que ele queria se Judy estivesse sentindo dor demais para escutá-lo. Ele se afastou de um salto do cepo de carne e, no impulso, acabou cruzando toda a extensão da cozinha. Atingiu a porta do escritório de Danny, empurrou-a e correu para a escuridão. Capítulo 19. Assim que atravessou a porta, ele parou, hesitou por um momento para se orientar. As persianas estavam arriadas. Não havia luz ali. Não conseguia enxergar nada em meio a toda aquela escuridão e teve de se mover mais devagar, arrastando os pés, as mãos estendidas à frente do corpo, tateando para se livrar de objetos que pudessem estar no caminho. A porta não estava longe e logo ele estaria do lado de fora. Enquanto avançava, no entanto, sentia uma angustiante pressão no peito. Estava mais difícil respirar do que ele gostaria. Tinha a sensação de que, a qualquer momento, suas mãos encostariam na face fria e morta de Craddock. Diante desse pensamento, teve de lutar para não entrar em pânico. O cotovelo atingiu um abajur de pé, que se espatifou no chão. Seu coração latejava. Ele continuava movendo os pés para a frente em vacilantes passos de bebê, mas não tinha a impressão de estar se aproximando do ponto para onde queria ir. Um olho vermelho, o olho de um gato, se abriu devagar no escuro. Os alto-falantes que ladeavam o estéreo despertaram com uma batida grave e um zumbido baixo, oco. O aperto estava em volta do coração de Judy. Uma nauseante constrição. Continue respirando, disse ele a si mesmo. Continue andando. Ele vai tentar impedi-lo de sair. Os cachorros latiam e latiam. Vozes rudes, tensas, já não tão distantes agora. O estéreo estava ligado e devia haver o som de rádio, mas não havia. Não havia absolutamente qualquer som. Os dedos de Judy roçaram na parede, no batente da porta, e de repente ele agarrou a maçaneta com a mão esquerda perfurada. Uma imaginária agulha de costura se moveu lentamente na ferida, produzindo um frio lampejo de dor. Judy virou a maçaneta, puxou a porta. Uma fresta se abriu no escuro, dando para o clarão dos faróis de milha na frente da caminhonete do morto. Você pensa que é alguma coisa especial porque aprendeu a tocar uma porra de guitarra? Disse o pai de Judy da extremidade do escritório. Estava no estéreo, a voz alta e cavernosa. Logo depois, Judy tomou consciência dos outros sons que saíam dos alto-falantes. Respiração pesada, arrastar de sapatos, o baque de alguém chocando-se com uma mesa, ruídos que sugeriam dois homens brigando, uma silenciosa, desesperada competição de luta livre. Era um pequeno radioteatro se desenrolando. Uma peça que Judy conhecia bem. Fora um dos atores na versão original. Judy parou com a porta entreaberta, incapaz de mergulhar na noite, ficando no lugar pelos sons vindo do estéreo do escritório. Acha que saber fazer isso o torna melhor que eu? Era Marty Kauzinski. O tom divertido e raivoso, tudo ao mesmo tempo. Venha cá. Então veio a própria voz de Judy. Não a voz de Judy. Ele não era Judy então. Era de Justin. Uma voz quase uma oitava acima. Uma voz às vezes fanhosa, sem a ressonância que chega com o desenvolvimento das vias respiratórias adultas. Mamãe! Mamãe, socorro! Mamãe não dizia nada. Não produzia um único som. Mas Judy se lembrava do que ela havia feito. Tinha se levantado da mesa da cozinha, caminhado para o quarto onde fazia sua costura e, sem se atrever a olhar para nenhum dos dois, fechara suavemente a porta. Judy e a mãe nunca se ajudaram um ao outro, por mais que precisassem fazer isso. Jamais se atreveram. Eu mandei vir aqui, porra, disse-lhe Marty. O som de alguém esbarrando numa cadeira.
o som da cadeira batendo no chão. Quando Justin tornou a gritar, era uma voz que tremia, muito assustada. Minha mão não! Não, papai! Minha mão não! Você vai ver, disse o pai. Houve uma grande pancada, como uma porta batendo. Justin, o garoto no rádio, gritou e tornou a gritar. Com esse barulho, Judy se lançou no ar noturno. Deu um passo em falso, tropeçou, caiu de joelhos no barro congelado da estradinha de acesso. Levantou-se, deu 2 passadas largas e tornou a tropeçar. Judy caiu de 4 na frente da picape do morto. Observou sobre o para-choque da frente a brutal estrutura de proteção de ferro com os faróis de uma milha preso a ela. À frente de uma casa, um carro ou um caminhão podia às vezes parecer um rosto. E era isso que acontecia com o Chevy de Craddock. Os faróis eram olhos brilhantes, cegos, fixos do enlouquecimento. A barra cromada do para-choque era uma maliciosa boca prateada. Judy esperou que o chefe investisse contra ele, pneus rodopiando no cascalho, mas isso não aconteceu. Bon e Agnes pulavam de encontro à cerca de arame do canil, latindo sem cessar. Roncos de terror e cólera vindo do fundo da garganta. A linguagem eterna, primitiva dos cachorros. Veja meus dentes. Recue ou vai experimentá-los. Recue. Eu sou pior que você. Por um instante ele pensou que estavam latindo para a caminhonete. Mas Agnew estava olhando para trás dele. Judy se virou para ver o que era. O fantasma de Craddock estava parado na porta do escritório de Danny. O morto levantou o chapéu de feltro preto e tornou a colocá-lo cuidadosamente na cabeça. Filho, volte aqui, filho, dizia o morto. Mas Judy estava tentando não lhe dar ouvidos. Fazia força para se concentrar no barulho dos cachorros. Como os latidos tinham quebrado o feitiço sob o qual fora mantido no estúdio, aproximar-se deles parecia a coisa mais importante do mundo. Embora Judy fosse incapaz de explicar a alguém, incluindo ele próprio, o porquê. Só sabia que, quando ouvia as vozes dos cachorros, lembrava-se da dele. Judy conseguiu se erguer do cascalho, correu, caiu, se levantou, correu de novo, tropeçou na beirada da estradinha da garagem e mais uma vez acabou batendo de joelhos no chão. Rastejou pela grama, mas não teve energia nas pernas para se colocar novamente de pé. O ar gelado dava ferroadas no ferimento da mão. Olhou para trás. Craddock estava rindo. A corrente de ouro pendia de sua mão direita. A lâmina na ponte da corrente começou a balançar. Um talho prateado, uma listra de brilho rasgando a noite. O brilho e o lampejo deixaram Judy fascinado. Sentiu seu olhar grudado naquilo. Sentiu o pensamento se escoando por ele. E de repente rastejou direto para a cerca de arame do canil e se jogou de lado. Rolou de costas. Ficou de pé encostado no portão que conservava o canil trancado. Agnes dava pancadas pelo outro lado, os olhos virados para cima. Bon permanecia rígida atrás de Agnes, latindo com uma firme, estridente insistência. O homem morto caminhava para eles. Vamos dar uma volta, Judy, dizia o fantasma. Vamos dar uma volta na estrada da noite. Judy sentiu um vazio. De novo se rendendo àquela voz, a visão daquela lâmina prateada cortando para um lado e para o outro no escuro. Agnes atingiu com tanta força o aramado que ricocheteou e caiu de lado. O impacto tirou novamente Judy do transe. Agnes queria sair. Já tinha se levantado e latia para o homem morto, raspando as patas na cerca. E Judy teve uma ideia. Selvagem, meio informe. Lembrou-se de algo que lera na manhã do dia anterior nos dos livros do ocultismo. Algo sobre espíritos de animais e como podiam lidar diretamente com os mortos. O fantasma parou diante de Judy. A face esbranquiçada e sombria de Craddock estava rígida, fixada numa expressão de desprezo. As marcas negras tremiam diante de seus olhos. Preste atenção agora. Preste atenção no som da minha voz.
Já ouviu bastante, disse Jude. Estendeu a mão, alcançou o trinco do canil e o abriu. Um instante depois, Agnus se chocou contra o portão, escancarando-o. Ele pulou em cima do morto, produzindo um som que Jude nunca tinha ouvido seu cachorro fazer. Um rosnado abafado e grave, vindo bem do fundo do peito. Bon disparou um momento depois, os lábios pretos contraídos para mostrar os dentes, a língua pendente. O morto deu um passo cambaleante para trás, a expressão confusa. Nos segundos que se seguiram, Jude achou difícil entender o que estava vendo. Agnus atacou o velho. Só que nesse instante pareceu que Agnus não era mais um cachorro, mas dois. O primeiro era o pastor alemão elegante, de constituição sólida, que ele sempre fora. Mas, ligado àquele pastor, havia uma negra escuridão na forma de cachorro, achatada e sem feições, mas de certa maneira sólida, uma sombra viva. O corpo material de Agnus cobria aquela forma de sombra, mas não perfeitamente. O cachorro-sombra continuava aparecendo pelas bordas, especialmente na área do focinho, e da boca escancarada. Esse segundo e sombrio Agnus atingiu o homem morto numa fração de segundo à frente do Agnus real, alcançando-o a partir do lado esquerdo, distante da mão com a corrente de ouro e a lâmina prateada balançando. O morto gritou, um grito sufocado, furioso, e foi rodopiando, posto a rodar para trás. O morto deu um safanão em Agnus e prendeu-lhe o focinho com o cotovelo. Mas não era Agnus que ele estava agarrando, era o outro. O cão negro que afundou e vergou como uma sombra atirada pela chama de uma vela. Bon atacou pelo outro lado de Craddock. Ela também era duas cadelas. Tinha uma sombra ondulante que a duplicava. Quando ela pulou, o velho arremessou a corrente de ouro. A lâmina prateada em forma de meia-lua zuniu no ar, passou pela pata dianteira direita de Bon e contornou seu ombro sem deixar marca. Mas mergulhou na cadela negra ligada a ela, prendendo sua pata. A sombra de Bon, por um momento, ficou um tanto disforme, convertida em algo não de todo cachorro, não de todo nada. A lâmina se soltou, voltando rápida à mão do homem morto. Bon ganiu, um horrendo, penetrante grito de dor. Jude não soube que versão de Bon deu o ganido, se o pastor ou a sombra. Agnus se atirou mais uma vez contra o homem morto, maxilares abertos, tentando alcançar a garganta, o rosto dele. Craddock não conseguiu girar rápido o bastante para atingi-lo com sua lâmina em movimento. A sombra Agnus pôs as garras dianteiras em seu peito e empurrou com força. O morto perdeu o equilíbrio, caindo na estradinha. Quando o cachorro negro o atacou, distanciou-se quase 1 metro do pastor alemão a que estava ligado. Alongou-se e ficou fino como a sombra no final do dia. Os caninos pretos fecharam-se a poucos centímetros da cara do homem morto. O chapéu de Craddock voou. Agnus, tanto o pastor alemão quanto o cachorro cor de meia-noite ligado a ele, subiu em cima do homem morto, arranhando com suas garras. O quadro pulou. O morto estava novamente em pé, apoiado contra a picape. Agnus tinha mudado de quadro com ele. Agora estava mergulhando rapidamente e destroçando o que via pela frente. Dentes pretos arrancavam a perna da calça do morto. Uma sombra líquida pingava dos arranhões no rosto do fantasma. Quando batiam no chão, as gotas assobiavam e faziam fumaça, como gordura caindo em frigideira quente. Craddock deu um chute. Acertou, mas Agnus rolou e ficou de pé. Agnus se agachou. Aquele profundo rosnado fervendo dentro dele. O olhar fixo em Craddock e na corrente de ouro com a lâmina em forma de meia-lua balançando na ponta, procurando uma brecha. Os músculos nas costas do grande cachorro se retesaram sob o lustroso pelo curto, preparando-se para o salto. O cão negro ligado a Agnus pulou primeiro, uma diferença de fração de segundo, a boca se escancarando, os dentes mordendo no meio das pernas do morto, alcançando suas bolas.
Craddock deu um grito estridente. Pula! O ar ressoou com o barulho de uma porta batendo. O velho estava dentro da sua cheve, o chapéu caído na estrada, virado pelo avesso e amassado. Agnus atingiu o lado da caminhonete, que balançou sobre as molas. Bon atacou pelo outro lado, suas garras arranhando freneticamente a lataria. A respiração dela embaçou a janela. A baba manchou o vidro, exatamente como se fosse uma picape de verdade. Judy não sabia como ela conseguira chegar até aquele ponto. Um momento atrás, Bon estava encolhida do seu lado. A cadela escorregou, girou em círculo, atirou-se mais uma vez contra a picape. Do outro lado, Agnus pulava também. No instante seguinte, porém, a cheve sumiu e os dois cachorros bateram um contra o outro. O choque das cabeças foi ouvido com nitidez e os dois desabaram no barro congelado onde, um momento atrás, estava a caminhonete. Só que a cheve não sumira, não inteiramente. Os faróis de milha permaneciam, 2 círculos de luz flutuando em pleno ar. Os cães saltaram para trás, viraram as cabeças para as luzes e começaram a ladrar furiosamente. A espinha de Bon estava arqueada, o pelo arrepiado, e ela foi se afastando das luzes desencarnadas, com um latido agudo. Agnus já não tinha mais garganta, e cada latido soava mais rouco que o anterior. Judy notou que os gêmeos sombras tinham desaparecido, sumido com a picape. Ou teriam voltado aos corpos físicos dos 2 cães, onde talvez sempre estiveram escondidos. Judy supunha, o pensamento parecia inteiramente razoável, que aqueles cachorros negros ligados a Bon e a Agnus eram suas almas. Os círculos redondos da luz dos faróis começaram a desbotar, tornando-se frios e azuis, contraindo-se sobre si mesmos. De repente apagaram, não deixando nada além de débeis pós-imagens impressas atrás das retinas de Judy. Discos pálidos, cor de lua, que flutuaram na frente dele por alguns momentos antes de se dissolverem. Capítulo 20. Judy só ficou pronto quando o céu no leste começou a se iluminar com a primeira amostra de falso amanhecer. Então deixou Bon no carro e levou Agnus com ele para dentro. Subiu correndo as escadas e entrou no estúdio. George estava onde ele a deixara, dormindo no sofá, sob um lençol branco de algodão que tirara da cama do quarto de hóspedes. Acorde, querida, disse ele, pondo a mão em seu ombro. Com um toque, Georgia rolou em sua direção. Um longo fio de cabelo preto estava colado à face suada, cuja cor não era nada boa. Bochechas coradas de um vermelho quase feio, enquanto o resto da pele parecia branca como papel. Judy pôs as costas da mão na testa dela. A fronte estava úmida e febril. Georgia lambeu os lábios. Que horas são? 4:30. Ela deu uma olhada em volta e se apoiou nos cotovelos. O que estou fazendo aqui? Você não sabe? Ela o fitou no fundo dos olhos. Então o queixo começou a tremer e ela teve de olhar para o lado. Cobriu os olhos com uma das mãos. Oh, Deus! Disse. Agnus se inclinou sobre Judy e enfiou o focinho no pescoço de Georgia, sob o queixo, cutucando de leve, como se estivesse lhe dizendo para manter o queixo erguido. Os olhos grandes e fixos de Agnus estavam úmidos de preocupação. Quando o focinho molhado de Agnus encostou em sua pele, Georgia pulou, completando o que faltava para ficar de fato sentada. Ela devolveu um olhar sobressaltada e desorientada ao cachorro, pousando a mão gentilmente em sua cabeça entre as orelhas. O que ele está fazendo aqui dentro? Olhou para Judy, viu que ele estava vestido, com botas pretas Doc Martens e um sobretudo que chegava aos tornozelos. Quase ao mesmo tempo ela percebeu o ronco profundo do Mustang em marcha lenta na estradinha de acesso. As bagagens já estavam lá. Aonde você vai? Nós, disse ele. Sul.